Revista Cultura Espírita, maio 2015. Artigo central: André Siqueira, o trabalho da nova era. Pelos caminhos da educação, o semelhante como meio e como fim, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, a unidade do princípio, a variedade das manifestações e a síntese estelar, Cláudio Zanata. Entrevista de maio, entrevista em painel, educação e família. Crônicas de família, Ana Guimarães, A Paixão de Viver. Destaque para o texto Memórias de Fabiano de Cristo, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, o Senhor do Sábado, Fabiano Nunes. No acervo do ICEB, A Universalidade do Fato Espírita, Deolindo Amorim. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Daniel Rossi, Trabalho, o Amor em Ação. Revista Cultura Espírita. O programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Estamos aqui ainda, eu, a Saruí Franco de Moraes, Geraldo Cardoso, que vai fazer a sua saudação aos nossos amigos. Meus amigos, mais uma vez, queremos declarar a satisfação de estarmos aqui juntos em mais uma jornada. Eu, Assaruí, tenho muito prazer em anunciar o meu querido amigo Joel Vaz com a sua agenda muito bem coletada, muito bem munida, né, de informações a respeito do movimento espírita. Vamos lá, Joel. Eu costumo dizer aos meus amigos que eu participo desse programa com uma alegria extraordinária. E vocês estão entendendo por quê. Os parceiros que eu tenho, o meu diretor, o meu consultor querido, Geraldo, e o Assaruí, que eu chamo carinhosamente de professor. Luz, paz nos corações de todos e que Jesus seja o hospedeiro do vosso amor. Eu quero começar a nossa agendinha de hoje convidando os amigos da Terezinha Lombreiras, querida, para vê-la e ouvi-la no Teatro Vanucci, Shopping da Gávea, terceiro andar, às 19 horas, hoje, 19h30. Chega um pouquinho antes, para a gente poder bater um papinho. Ela é brilhante e vai apresentar mais uma das suas extraordinárias palestras. A entrada franca, Shopping da Gávea, eu espero vocês lá. E a nossa querida Federação Espírita Brasileira, a FEB, realizou eleições no dia 21 de abril passado. E tem novo presidente, é o senhor Jorge Godinho Barreto Neri, oficial da Força Aérea Brasileira, tem um brilhante histórico de serviços prestados durante 48 anos de carreira nas Forças Armadas. Laureado. Foi inclusive representante do Brasil na Conferência do Desarmamento Mundial da ONU, entre tantas outras missões importantes no Brasil e no exterior. De família espírita, desde cedo, dedicou-se como aficionado pela codificação de Kardec. Ele foi um dedicado divulgador e prática da doutrina, implantando cursos, inclusive na Suíça. Há 32 anos se dedica à FEB, como membro do Conselho Superior da instituição. Parabéns, presidente Barreto Neri, e que as bênçãos das entidades superiores possam iluminar esta nova missão da sua vida. E por falar em notícias acontecidas em abril, no sábado, dia 18 de abril, Dr. Rubinho fez uma palestra no ICEB que eu tive a oportunidade de assistir e de ouvir, que é de arrepiar. Foi um lindo sábado onde consegui abraçar meu muito querido amigo, Dr. Jorge Andréia, andando firme para completar 100 anos em plena forma. Que Jesus continue lhe protegendo sempre, querido irmão, amigo, parceiro, Dr. Jorge Andréia. Está a pleno vapor os preparativos para a realização do 8º Congresso Alemão de Medicina da Alma. Olha que coisa bonita. O 8º já Congresso Alemão de Medicina da Alma, a ANI Internacional,
A Associação Médica Espírita é a realizadora do evento. A coordenação é da Fernanda Marinho Gobel e do Dagoberto Gobel. A sede do congresso é o Hotel Seminares, em Bad-Hornef. Que sotaque bravo. Mais informações com a doutora Fernanda nos telefones 05551-914-9502. Quem estiver interessado, vale a pena. O Instituto Paulo Estevam convida os amigos para as atividades do Instituto. São lindas, ricas de ensinamentos. O Instituto fica ali na Rua do Senado, 221/223, no centro do Rio de Janeiro. A grande coqueluche nas livrarias agora é o livro A Nossa História Não É a Única que Podemos Viver. Lançamento comemorativo do Dia Internacional do Livro, que foi no dia 23 de abril. Chegamos ao final. Eu queria falar do poder da prece, mas fica para a próxima. Boa tarde a todos e continue ouvindo o nosso programa Cultura Espírita. Bom, amigos, na sequência, então, nós temos aqui a nossa já costumeira, né, e muito comentada sessão de perguntas, né? E eu vou pedir, então, ao Geraldo que, por favor, as faça. As perguntas de hoje vêm da nossa ouvinte Desi Castro, de Nilópolis, Rio de Janeiro. Primeira pergunta. Meu pai está sofrendo muito com uma doença terminal. Como devemos encarar essa situação? O que dizer para ele? Olha, o apóstolo Paulo, em sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, disse o seguinte: ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Essa é uma lição memorável, onde o apóstolo nos ensina o desprendimento necessário para que o apego ao corpo não supere os limites dos cuidados que devemos ter com o nosso organismo. É assim que ele fala no homem exterior, figurando o corpo, a matéria que é perecível e que, ao se corromper ou degradar, vai aos poucos deixando de cumprir a sua finalidade de dar suporte ao processo vital do espírito imortal. E assim é. Ainda na sequência das palavras de Paulo, ele se refere ao homem interior, o espírito, que pela sua própria natureza e origem divina não se deteriora, não degenera, pelo contrário, seguindo suas próprias leis naturais, se renova dia a dia, dando sentido à grande direção da vida, que é a transformação. Portanto, ele não deve se deixar abater pela transformação que o corpo sofre. É importante a crença de que o espírito sobrevive e a imortalidade deve ser buscada. A doença que está consumindo seu pai não ultrapassa os limites do corpo. Ela não atinge a alma. A alma é alcançada por outras doenças, que podemos chamar de males da alma, como, por exemplo, o remorso, os apontamentos da consciência, o tribunal da razão. Mesmo a velhice não atinge o espírito quando procuramos viver na certeza da imortalidade. O nosso Emmanuel nos ensina que a juventude não é um estado da carne. Por isso, encontramos muitos velhos de alma jovem. O estágio na Terra é simples jornada espiritual. É aprendizado, é transitório e por isso chamamos de impermanência. O desgaste do nosso corpo ele serve para o impulso da nossa alma. Portanto, tanto você como sua família devem transmitir a ele a certeza de que tudo se transforma e a atual doença faz parte do mecanismo de transformação espiritual para melhor. A coragem e a resignação farão com que todos um dia se encontrem na marcha da verdadeira vida
nas moradas que Jesus nos prometeu. Muito bem. Aí, Geraldo. A nossa irmã nos faz mais uma pergunta. Meu filho é adolescente. Percebo como é difícil fazer com que ele tenha consciência de seguir os bons exemplos, mas os maus exemplos, como fumar, ele quer seguir. Olha, perceba o que Jesus disse, segundo Mateus capítulo 5, versículo 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino de Deus. Com essas palavras, Jesus advertiu a todos nós, trazendo questões para profundas reflexões. A prática e o ensino dos mandamentos divinos, ela vai refletir aqueles que fazem isso. E diante do exemplo deles, os demais podem estabelecer comparações. Seu filho quer fumar? Procure exemplificar não fumando também. E evitar que as demais pessoas em sua casa fumem. Mostre os malefícios que o fumo traz, as doenças e tantos outros desconfortos. Todas as coisas têm dois lados. Ao conhecermos o lado ruim, torna-se mais fácil valorizar o lado bom. Nós, espíritas, acreditamos que a educação é o combustível da evolução espiritual. O homem se transforma quando aprende os valores que estão em seu espírito e só precisa de um incentivo para aflorarem. Acontecendo isso, o novo homem oferece espontaneamente o seu testemunho através do exemplo. Os menores no reino dos céus oferecem um mau exemplo, e isso vai afetar aqueles que ainda podem vibrar em sintonia com eles. Cabe, portanto, aos que estão em condições oferecerem as alternativas dos bons exemplos. Aprender é exemplificar. Ensinar é exemplificar. O exemplo, ele cabe em tudo. Certa vez alguém perguntou a Teresa de Calcutá se ela era feliz. E a resposta foi: sim, claro, pois estou aprendendo através do exemplo de Jesus. Quanta humildade! É possível que ela não tivesse se dado conta do quanto nós estamos aprendendo com o exemplo dela. Que beleza, né? Lindo, lindo, lindo. E a nossa irmã Desi Castro faz a sua terceira pergunta. Lembrando ainda a pergunta que fiz anteriormente, devo entender que a doença do meu pai é um castigo por erros de vidas anteriores? Nesse caso, por qual erro a família está pagando? Olha, antes de tudo, vamos esquecer essa história de que Deus castiga. A lei de Deus, dentro da perfeição de sua lógica, não é um elemento de julgamentos e ameaças, de penas eternas e punições infernais. A justiça divina é um instrumento de regeneração, de aperfeiçoamento. Dizer que a doença é uma punição divina é um disparate. Não é lógico. Agora, dizer que a doença é um elemento de regeneração faz mais sentido. Na pedagogia divina, as doenças e outros elementos nos tocam com profundidade e a dor precisa e procura ensinar novos valores. Quando o homem toma consciência da sua fragilidade, ele pode assumir uma postura mais humilde e aberta, percebendo a verdadeira dimensão da sua fragilidade. As doenças ensinam, não punem. Aquele que aprender com a doença ganha etapas para reduzir futuros resgates. Então, você entendeu que a doença de seu pai não é um castigo. Pelo menos assim eu espero. E se não é um castigo, o que é? Podemos dizer que é um ajuste
Todos nós que vivemos em um mundo de expiações e provas, temos ajustes a realizar com a lei. Seu pai não recebeu um castigo. Ele recebeu uma oportunidade de refletir sobre si mesmo, sua vida e seus atos. A oportunidade de pensar a vida é o grande argumento da existência. Quanto à família, nessa mesma linha de raciocínio, também não está pagando por nada. Igualmente está sendo convidada ao gesto de solidariedade por um ente querido, a minorizar a sua dor, a dar a ele um exemplo de força e coragem ante o infortúnio. É uma forma de dizer a ele que, apesar de muitas diferenças havidas ao longo do tempo, ele é amado e todos querem ampará-lo. As dores em família são sempre uma oportunidade de crescimento. Muitos não a aproveitam. O que fazer? Segundo a lei, a questão é esperar por novas oportunidades e nunca por castigos e severas punições. Então, amigos, muito obrigado pela atenção de todos. Continuamos o nosso programa após o intervalo com a Internet do Bem, produzida pelo nosso querido Geraldo Cardoso. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a mensagem de hoje fala-nos de amizade. Seu título é Amigos são Estradas. Desconhecemos o autor, mas além do belo texto que nos emociona e faz-nos lembrar as velhas e saudosas amizades, apresenta um maravilhoso trabalho desenvolvido com o posicionamento variado das mãos, formando diferentes imagens. Vejamos o teor dessa mensagem. Certos amigos são indispensáveis, simples como aquela estradinha de terra no interior, onde do alto da colina podemos avistá-la inteirinha. Sabemos onde podemos ir e onde podemos chegar por ela. São transparentes e confiáveis. Outros acabaram de chegar, como estradas que só conhecemos pelo guia, e vamos nos aventurando sem saber muito bem seus limites. É um caminho desconhecido, mas que sempre vale a pena trilhar. Tem amigos que lembram aquelas estradas vicinais que pouco usamos, pouco vemos, mas sabemos que quando precisamos, elas estarão lá. Poderemos passar e cortar caminho, mesmo distante, estão sempre em nossa memória. Por certo, também existem amigos que, infelizmente, lembram aquelas estradas maravilhosas, com pistas largas e asfalto sempre novo, mas que enganam o motorista, pois são cheias de curvas perigosas e quando você menos espera, é atraído pela confiança excessiva. E existem amigos que são como aquelas estradas que desapareceram, não existem mais, mas que sempre ligam a nossa emoção até a saudade. Saudade de uma paisagem, um pedaço daquela estrada que deixou marcas profundas em nosso coração. Foram, mas ficaram impregnados em nossa alma. E na viagem da vida, que pode ser longa ou curta, amigos são mais do que estradas, são placas que indicam a direção. E naqueles momentos em que mais precisamos, por vezes, são o nosso próprio chão. Mande isso para todos os seus amigos. Não importa há quanto tempo estão sem conversar, há quanto tempo não se veem, se estão perto ou estão distantes. Deixe velhos amigos saberem que você nunca os esqueceu e fale para os novos que você nunca irá esquecê-los. Lembre-se, todos precisam de amigos. Há momentos na nossa vida em que nos sentiremos sós, mas quem tem amigos verdadeiros jamais estará só. Tenha certeza de que há alguém, em algum lugar,
que gosta de ti, estará sempre pronto a te ajudar e o fará de boa vontade, sem nada pedir em troca. Porque é sempre em tempos de dificuldades, em tempos de necessidade, naqueles momentos mais difíceis em que você está se sentindo triste e deprimido, é exatamente nesses momentos que aparecem os verdadeiros amigos. E eu digo que é o tempo que ganhamos com cada amigo que faz cada amigo tão importante. Porque tempo que passamos com amigos não é tempo perdido. É sim tempo ganho, aproveitado, vivido. Amizade é amor, é respeito, é parceria e é muito, muito simples. Acho que sem um amigo perdemos tudo. Não confunda nunca um amigo com um simples conhecido. Entre ambos há uma grande diferença. Meus amigos, conservemos as amizades. Elas são como plantinhas que precisam ser regadas para que não murchem. E a amizade se rega com consideração, atenção, cuidados. Vamos ficando por aqui. Agradecemos a fraternal audiência e nos despedimos com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Olha, no próximo sábado, nós teremos Silvio Portugal estudando com você Doutrina Espírita e Mediunidade, de 10h30 da manhã até o 12h30. Se você estuda e aprecia o estudo do Esperanto, Altamiro Rocha. Esperanto Básico 2, das 9 às 10h30. E das 10h30 às 12h, Esperanto Básico 1. Na atividade especial das 14h, no sábado que vem, no nosso ICEB, o médico José Rubim estará estudando conosco os pensamentos de Joana de Ângeles. Tudo isso auferido, visto, conversado com o nosso presidente de honra, o nosso Jorge André dos Santos. Às 3h45, continua o professor e médico José Henrique Rubim e o tema Doença como Oportunidade. Escutou? Anotou? No próximo sábado, nosso ICEB, às 3h45, José Henrique Rubim e o tema Doença como Oportunidade. O destaque da nossa revista Cultura Espírita deste mês de maio vai para a coluna de Ana Guimarães, A Paixão de Viver. E aqui nós fazemos uma homenagem ao nosso querido Geraldo Rodrigues Guimarães. Um abraço nosso, viu, Geraldo? Meio do Toninho Barbosa, para você, aonde você estiver, luz e paz no seu coração. Meu amigo divulgador do Espiritismo, seguidor do bem do Cristo. Deus te abençoe e obrigado, Geraldo. O destaque do tema A Paixão de Viver, da Ana Guimarães. Ela conta que teve uma conversa com uma criança. E a criança fez uma pergunta para ela impressionante. Ela pergunta se ainda necessita cobrar dos cidadãos a limpeza na cidade, se é necessário ter uma lei que obrigue as pessoas a terem o seu comportamento correto enquanto cidadania, seres viventes que usam e usufruem da comunidade numa cidade. E a Ana respondeu assim: não sou saudosista, apenas esperançosa. Tenho esperança de que você, com sua juventude, e outros tantos moços que compõem a sociedade em que vivemos, despertem para os verdadeiros e incorruptíveis valores que devem formar um povo varonil, honesto e dignificador das verdadeiras expressões de evolução, mudança para melhor. Quis dizer a Ana, parte de nós. Nós é que precisamos ter a atitude de cidadania, de respeito às ruas, à limpeza, à postura,
a gentileza no olhar, no falar, no comportar. E ela arremata fazendo o seguinte comentário. Depois de algum tempo, a menina, a jovem, volta a dizer: nós não deveríamos precisar de leis que nos obriguem a fazer o que deveria ser uma postura natural nossa. Peço a você que medite sobre isto. Se você quer um mundo melhor, comece a construir este mundo melhor a partir dos seus bons exemplos ou dos nossos bons exemplos. Você sabe que o nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil usa as dependências e está amparado ali no Abrigo Teresa de Jesus, na Rua Ibituruna 53, no Maracanã. Nossos telefones, anote: 2224 1060, 2224 1060, 2224 0736, 2224 0736. Se você gostaria de rever, assistir, ouvir novamente, estar conosco, basta digitar em seu computador, no seu tablet, portaliseb.org.br. E se você tem tablet ou smartphone, você simplesmente baixa o aplicativo TV ICEB e estará online conosco. portaliseb.org.br, evoluindo sempre. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.